Deus, queremos nesse momento orar pelos teus servos dizimistas da tua casa e ofertantes, os que têm disponibilizado, Senhor, a parte do seu salário, das suas rendas, para a manutenção da tua obra. Queremos, ó Deus, louvar-te pela vida de cada um dos teus servos e pedir que o Senhor abençoe mais e mais, abrindo as portas dos céus. Tu és o dono do ouro, da prata e de todos os tesouros da terra. O Senhor é dono de todas as empresas, todos os empregos, Senhor, estão nas tuas mãos. Queremos pedir que o Senhor abra a porta de emprego para os familiares, para as famílias que estão precisando, aguardando a porta se abrir. Pai, em nome de Jesus, em meio a uma pandemia, mas o Senhor pode abrir portas de emprego para os teus servos que estão precisando, para levarem o mantimento para as suas casas. Abençoa os que estão trabalhando, sustente-os nos seus trabalhos, Senhor. Guarde, dando saúde e inteligência para que os teus servos possam se manterem nos seus empregos. Repreenda, Senhor, os inimigos, repreenda os invejosos, repreenda os traiçoeiros. Guarda os teus filhos da língua fraudulenta e mentirosa. Em nome de Jesus, protege-os nas idas e nas vindas. Multiplica o salário dos teus servos, abençoa a sua casa, abençoa os utensílios domésticos, abençoa os seus móveis, os eletrodomésticos, a saúde dos filhos e da esposa e o dos maridos também. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir pelos teus servos que estão online conosco, solicitando oração. Repreende todo o mal agora, Senhor. Ministre saúde para os teus servos agora, aonde eles estiverem. Pai amado e eterno, em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. A Bíblia fala de uma mulher que há muito tempo sofria de uma enfermidade que lhe consumia. Ao encontrar-se com Jesus no meio de uma multidão, de grande fé se apoderou, vestido de Jesus ela tocou. Quem me tocou, eu quero ver. Quem me tocou, falou Jesus. Quem me tocou, pois eu senti, saí poder. Quem me tocou, eu quero ver sim. Fui eu, Jesus, quem te tocou. E a enfermidade que me atingia sarou. Creio eu que ela sentiu uma alegria envolvente, daquela que sentimos quando Jesus toca na gente. Seu corpo todo estremeceu, seu coração acelerou, quando ao romper da multidão, cheia de satisfação, em Jesus ela tocou. Quem me tocou, falou Jesus. Quem me tocou, eu quero ver, pois eu senti sair de mim grande poder. Quem me tocou, eu quero ver sim. Fui eu, Senhor, quem te tocou. A enfermidade
que me atingia sarou. Quem me tocou, eu quero ver se fui eu, Senhor, quem te tocou. E a enfermidade que me atingia sarou. Glória a Deus, receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura nesta noite em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos aproveitar o tempo que nós temos para meditarmos na palavra de Deus e queremos convidar os irmãos para nós irmos lá para o Evangelho de João, capítulo 10 do Evangelho de João, do verso 1 até o verso 4. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Meus amados irmãos, nós queremos trazer uma reflexão ligeira sobre Salmo 23 e João capítulo 10, quando Davi, no Salmo 23, ele declara: o Senhor é meu pastor. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, onde nós lemos em outros versículos, Jesus aparece afirmando e dizendo: eu sou o bom pastor. Então podemos observar que há uma correlação do Salmo 23 com o capítulo 10 do Evangelho de João. É importante nós lembrarmos, ou sabermos, ou aprendermos, que tanto no tempo do Velho Testamento, como no tempo de Jesus, ovelhas era o mais precioso do rebanho. Claro que existia gados, ovelhas. Existia o pasto aonde estavam esses animais, estes rebanhos. Porém, a ovelha, dizem os teólogos, os professores, estudiosos da Santa Palavra, que o bem mais precioso eram as ovelhas. É tanto que nós não vamos ver tanta passagem falando sobre boi, mas quando a Bíblia fala ou quer se expressar em relação a Israel, a igreja, ao povo de Deus, a Bíblia traz o exemplo das ovelhas. Davi, ele era pastor de ovelha, literalmente. Davi, ele era rei, mas foi tirado de trás da malhada, das ovelhas para ser rei. Davi, ele tem uma experiência com ovelha. E nessa experiência que Davi tem, e nesse relacionamento que Davi tem com Deus, Davi, ele se acha no dever, na obrigação imposta por ele mesmo, de declarar em alto e bom som, que o Senhor é o seu pastor. Davi reconhece a Deus como seu pastor, fazendo
essa conjectura por experiência própria, que Davi não era um mau pastor, Davi não era um mercenário, Davi era um bom pastor para as suas ovelhas. É tão provável que quando Davi é chamado para ser rei, Davi, ele é tirado de trás do rebanho, mas como um pastor responsável, porque o rebanho não era de Davi, o rebanho era do pai de Davi, o seu Jessé, o nosso irmão Jessé. Então, Davi cuidava muito bem do rebanho do seu pai, e Davi, ele tem tanto amor por essas ovelhas que ele cuidava, que ele não tinha medo de enfrentar urso, nem de enfrentar leões, ao ponto que eles queriam devorar as ovelhas do seu pai. Davi, ele enfrenta, apesar de Davi ser, como diz o rei, como diz os seus irmãos, era de aparência pequena estatura ou sem aparência. Davi, para eles, era uma pessoa que não tinha a mínima condição de ser o que ele chegou a ser. Mas Davi, ele cuidava, apesar da sua estatura, Davi cuidava muito bem das ovelhas do seu pai. Aí Davi, se comparando com um bom pastor que ele era, comparando o cuidado que deve ter um pastor para com as suas ovelhas, Davi, ele reconhece a Deus como o seu pastor. E Davi escreve este salmo, que é conhecido por crentes, por descrentes, por amigos do Evangelho e por inimigos do Evangelho também. O Salmo 23 é um dos salmos mais populares que Davi escrevera. Então Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e por ele ser o meu pastor, nada me faltará. O que Davi quer dizer com isto é que dentro da vontade de Deus, dentro dos planos de Deus, dentro daquilo que Deus quer para ele, nada vai faltar. Quando Davi diz nada me faltará, não é como alguns pensam: eu quero isto e tem que acontecer, eu determino isto e tem que ser como eu determinei. Mas não é assim. O Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas dele. Tem muita gente querendo fazer Deus de ovelha e ele ser o pastor, aonde ele manda e Deus tem que obedecer. Mas a Bíblia diz, e nós cremos e pregamos e ensinamos, que nós não somos o pastor de Deus, nós somos ovelhas e ele é o nosso pastor. Davi, ele prossegue dizendo: ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso fala de cuidado providencial, ou seja, Davi está dizendo para nós que Deus cuida das suas ovelhas com um cuidado providencial. Ele providencia para nós, aleluia, pasto verdejante, e providencia para nós águas tranquilas. Louvado seja o nome de Jesus. Davi sabe que as ovelhas, por ser um animal muito frágil, muito medroso, Davi reconhece que as ovelhas do pasto do seu pai, do redil do seu pai, Davi tem experiência que elas não bebem água em lugares turbulentos, em águas turbulentas, elas não bebem água. As ovelhas de Davi, elas bebem água em lugares, em fontes tranquilas. As ovelhas de Davi, elas não tomam água em poço, não tomam água em poças, elas tomam águas cristalinas, elas tomam água
pura. Aí nós começamos a entender que Jesus, como nosso pastor, Ele nos dá água pura, cristalina, aleluia, e nos mantém em verdes pastos. Além de ser águas cristalinas, Ele nos leva a águas tranquilas, porque nós somos frágeis, nós somos medrosos, nós somos inseguros e precisamos dessa segurança dele. Ou seja, Deus cuida de nós com cuidado providencial. Você crê que nesta noite, aí aonde você está, tem providência de Deus para você? Que Deus pode providenciar para você hoje, nesta noite, aquilo que está dentro dos seus planos. Não há barreira, não há porta fechada que impeça a providência de Deus chegar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde e na sua despensa. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, irmãos, Davi, ele sabe que quando ele vai levar as suas ovelhas para o pasto, ele não sai quando o sol está causticante. Ele sai pela madrugada ainda. E ele vai andar muito tempo para chegar aonde tem pastos verdejantes. Então, para que as suas ovelhas não sofram, ele vai sair de madrugada. Ele vai sair de madrugada, na friezinha, na tranquilidade. Veja bem o cuidado de Deus para com você, para conosco. Ele vai poupar as suas ovelhas de andar no sol causticante, na nossa jornada para a Canaã celestial. Deus sempre vai nos guardar, vai nos proteger de andarmos muito tempo no sol causticante. E Ele vai, e quando chega nos lugares desertos, Ele vai procurar água e pasto verdejante. E para voltar para casa novamente, Ele não vai sair para levar essas ovelhas para os seus cercados, numa hora que o sol estiver torrando. Ele vai levar quando o sol estiver bem suave. E Ele vai levar essas ovelhas. E nessa caminhada, eles encontram dificuldade. As ovelhas encontram dificuldade, mas Davi, como um pastor, ele vai estar lá, cuidando delas, protegendo. Por isso que ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sou forte, porque eu tenho armas, porque eu sei me defender, porque eu sou o cara, eu sou inteligente, eu sou vivido. Não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A segurança de Davi não está em que Davi se assegura porque um dia ele matou um urso e matou um leão, mas ele sabe, reconhece: Senhor, eu não temerei, porque a tua presença é comigo. A tua presença vai comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Faz-me lembrar Moisés, quando caminhando com o povo, em uma das paradas, porque o povo havia pecado e Deus havia falado que não iria com eles, iria mandar um anjo, mas Moisés não se satisfaz com o anjo e diz: Senhor, se tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Se o Senhor não for conosco, não me faça andar
não irei se o Senhor não for conosco. Ele reconhece que a presença de Deus é a garantia da vitória. A tua vitória está garantida na presença de Deus na tua vida. Aonde você chegar, aonde você for, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ou seja, se esconda em Deus, que vai dar tudo certo. Os teus inimigos não serão gigantes, teus inimigos serão como gafanhotos. O Senhor Jesus sendo o centro da tua vida, aleluia. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Jesus, como nosso bom pastor, ele também tem vara e tem cajado. Tem cajado e tem vara. Cajado para puxar as ovelhas quando caírem em precipício, para trazê-la de volta para o redil. Vara para afugentar as feras que porventura vierem atacar o rebanho, mas também para colocar as ovelhas no seu devido lugar. Vara e cajado fala de palavra para nós. A palavra de Deus para nós é vara e cajado. Cajado para nos livrar de cair no precipício ou nos tirar se viermos a cair. Mas vara para nos trazer para o caminho certo. No rebanho das ovelhas de Davi, assim como no rebanho de Jesus, existem ovelhas levadas, ovelhas apressadas, ovelhas muito nervosinhas, ovelhas alteradas, de sentimento alterado. Tem as ovelhas, acanhadas, tem ovelhas medrosas. O Ezequiel, ele vai fazer uma lista de ovelhas. Gorda, magra, doente. Existe no rebanho de Jesus N qualidades ou N comportamentos de ovelhas. E sempre por onde eu passo eu costumo dizer que nesse rebanho de ovelhas de Jesus, existem as ovelhas enxeridas. No tempo que nós estamos vivendo, no rebanho de Jesus, aqui e ali, tem as ovelhas soltinhas, enxeridas, que às vezes querem pular a cerca, pular o monturo de pedras que é colocado para protegê-las. Elas olham muito para o outro lado, para os pastos vizinhos. E às vezes elas querem pular, elas querem conhecer, ou seja, os irmãos, os crentes neófitos, inexperientes, às vezes são tocados por uma curiosidade de conhecer o desconhecido, de descobrir aquilo que não descobriram ainda. E fica aquela agonia, aquela guerra de sentimentos, de vontades. Eu queria conhecer, eu queria saber, eu queria ver de perto, eu queria provar, eu queria experimentar. Porque nós somos proibidos, porque não pode, porque o pastor, porque o presbítero, porque o evangelista, porque o dirigente proíbe, porque ele não quer, porque muitas vezes nós já passamos, nós já vimos, e Jesus como o bom pastor, Davi como o bom pastor, eles faziam de tudo, e Jesus faz de tudo, para que nós não percamos o rumo da nossa jornada. Não percamos o caminho que nós estamos trilhando, porque os prazeres desse mundo, os convites deste mundo, são muito interessantes, são coisas que são maravilhosas, são atraentes, e às vezes a ovelha nova, a ovelha enxerida, vamos falar assim, esse linguajar aqui bem paraibano ou interiorano,
né? Ela vai muitas vezes esquecer que o rebanho está caminhando, o rebanho está marchando, mas ela olha para trás, ela para, ela quer fugir para um lado e para o outro, mas tudo bem, é ovelha nova, inexperiente, até aceitável. Com cuidado, com carinho, o pastor Jesus, né? Ele vai lá e chama, né? Para o canto, ele conversa através do Espírito Santo, ele ensina, ele orienta, e às vezes uma experiência negativa que ele manda para que alguém desperte. Tudo bem, a ovelha nova, a ovelha experiente, é o jovem, o adolescente, a adolescente, que às vezes nasceu em berço evangélico, né? E o mundo aí é tentador, é convidativo. Mas imagine quando essa ovelha enxerida é uma ovelha velha. Que são seres humanos, temos sentimentos, temos emoções. As emoções, os sentimentos não são diferentes da ovelha nova para a ovelha velha. O que muda é porque a ovelha nova ela é inexperiente, mas a ovelha velha ela já é experiente. Mas não deixa de, em meio a essas ovelhas velhas ou maduras, aqui e ali, aparecer uma ovelha enxerida. Aí é terrível. Aí precisa assim de Davi, ou o pastor Jesus, dar uma varada mais forte, mais contundente, para que a pessoa desperte e ocupe o seu lugar. Isso é para nós, ovelhas mais velhas. Precisamos entender que tem pessoas mais novas, novos convertidos, jovens, adolescentes, que estão olhando para nós como ovelhas mais maduras e querem ver de nós um bom exemplo. Eles querem ver aonde nós estamos pisando e como nós estamos pisando. Aí fica aqui uma pergunta para nós respondermos. Que legado nós estamos deixando para os que estão vindo atrás de nós? Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos, para os nossos jovens, para as nossas jovens, para os nossos adolescentes, como ovelhas mais velhas? Fica essa pergunta para nós respondermos a nós mesmos. Aí vamos partir aqui para o encerramento. Aí Jesus aparece: eu sou o bom pastor. E ele faz uma comparação com o ladrão. O ladrão aqui, que alguém já ensinou ou fala, é como se fosse o diabo. O ladrão não vem para roubar, senão para roubar, matar e destruir, e diz que é o diabo. Não, irmãos, isso aqui são as pessoas que aparecem como pastores e pastoras, mas que na realidade não são pastores, são mercenários que querem somente, o que interessa a eles é a lã, o leite e a carne das ovelhas. Aí aqui aparece Jesus para comparar-se ou contrastar com esse ladrão e salteador. Ele disse que o ladrão e o salteador, ele não vem pela porta. Ele não vem pela porta, mas aquele que entra pela porta, aleluia, no curral das ovelhas, na verdade, ele é o pastor. Ele é o pastor. E Jesus diz que esse pastor que entra pela porta, o porteiro abre. O porteiro abre. Porque naquele tempo, os rebanhos, eles tinham vários pastores. E quando eles iam dormir, um dos pastores ficavam vigiando todo o rebanho enquanto eles dormiam. Os demais dormiam. Ficava um pastor vigiando. E esse mesmo pastor que ficava vigiando, também é chamado muitas vezes de porta. Por isso que Jesus diz que ele é a porta das ovelhas.
Porque um dos pastores que ficavam vigiando as ovelhas pela noite, enquanto os demais dormiam, era chamado de porta. Ficava vigiando a noite toda. Isso quer dizer que o Espírito de Deus, aleluia, Ele cuida de você enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Deus, Jesus Cristo, Ele guarda você. Ele protege você. Ele está com você. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus diz que o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome. Os pastores da época de Jesus e de Davi, ele conhecia as ovelhas pelo nome. Cada uma tinha um nome. E quando ele chamava pelo nome, ela atendia. Por que ela atendia? Ele diz, porque elas também conheciam a voz do pastor. É que quando eles iam, irmãos, para levar as ovelhas para pastar, se misturavam as ovelhas de pastor fulano com pastor cicrano, se misturavam, ficavam comendo junto. Mas quando era a hora de eles reunir o rebanho, eles chamavam as ovelhas pelo nome. Eles gritavam, chamavam pelo nome, e elas corriam para perto dele. Nenhuma ovelha que não fosse daquele pastor ia atendê-lo, porque não tinha ele como um pastor. Está entendendo o que nós queremos dizer pelo Espírito? É que quem conhece a voz de Deus como seu pastor, não segue mercenário. Quem conhece a voz de Deus como seu pastor, ela não vai em busca de qualquer voz, porque ela conhece, a única voz que ela conhece é a voz do sumo pastor, Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Louvado seja o nome de Jesus. É bom, irmão, nesses últimos dias, nós procurarmos conhecer melhor a voz de Jesus. Em meio a tantas vozes que nós ouvimos durante o dia, no tempo da internet, no tempo da alta tecnologia, da pós-modernidade, onde tantos líderes têm aparecido aí, cada um com um pensamento com relação às coisas de Deus, cada um com uma filosofia diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. É muito bom, nesses últimos dias, eu e você, procurar entender a voz do teu pastor. Entenda, compreenda e reconheça a voz de Jesus em meio à grande multidão que grita. Louvado seja o nome de Jesus. Para que nós não sejamos embaraçados. Elas me seguem, ou elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Antes fugirão dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, como um bom pastor, ele promete na sua palavra. E hoje para nós, repete novamente, que ele tem cuidado, tem zelo, tem amor, tem providência para nós. Jesus, ele é todo suficiente. Todo suficiente. Aquilo que ele tiver para nos abençoar no tempo certo, essa bênção, essa vitória chega. Aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, está nas mãos de Jesus, do nosso bom pastor. Davi encerra dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo.
o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que é que Deus quer dizer para nós nesta noite? É que em meio a essa pandemia, em meio a este afastamento social que nós estamos vivendo, em meio a esse isolamento, quando muitas pessoas, por fraqueza psicológica, por traumas, por síndrome do pânico, medo da solidão. Ah, pastor, mas são crentes, tem isso? Tem, porque são seres humanos. Crentes não são seres de lata, de ferro, não são robôs, são seres humanos, têm sentimentos. E nesta hora, em algum lugar, tem alguém aí, sentindo aí um medo, uma insegurança, não consegue dormir, está pensando aí como é que eu vou dormir, eu estou com medo, nesta casa aqui sozinho, ou duas pessoas só, no isolamento. Olhe, hoje será a noite que você vai dormir mais sossegado, aleluia, hoje será a noite o melhor sono da tua vida. Aí Davi chega dizendo, porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi está querendo dizer, olhe, todos os dias, quando eu me acordo, bondade e misericórdia me acompanha. Quando eu saio de casa, bondade e misericórdia me acompanha. Quando eu chego lá, bondade e misericórdia me acompanha. Se eu saio de lá, bondade e misericórdia me acompanha. Se eu volto, bondade e misericórdia me acompanha. Davi está dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia, aleluia, certamente que bondade e misericórdia me acompanha. Deixa eu encerrar profetizando para você. Hoje é terça-feira, amanhã quarta, quinta, sexta, por aí, mas eu quero profetizar para você com base nesta palavra, aleluia. Esse versículo é profético e você pode tomar posse dele dizendo, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Alguém poderá lançar sobre você uma maldição, alguém pode desejar um mal para você, alguém pode preparar uma armadilha para você cair, alguém pode preparar uma bruxaria para atrapalhar a sua vida, alguém pode no teu trabalho preparar uma cilada para você, e você não sabe de nada, como inocente, como ovelha que não sabe de nada, mas bondade e misericórdia vão acompanhar você. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão quando todos os dias da tua vida, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, março a dezembro, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Existe com certeza uma guerra espiritual no reino invisível pela tua vida, uma batalha travada, mas fique certo que Deus tem anjos para pelejar por você. Não tenha medo de dormir, não tenha medo de acordar, não tenha medo de sair para os seus afazeres, não tenha medo de sair para resolver as suas coisas. Não tem ninguém para fazer, é você que tem que fazer. Vá na autoridade do nome de Jesus. Não tenha medo, descanse em Deus, faça a sua parte. Tem que usar máscara, coloque a máscara. Tem que usar álcool, use o álcool. Tem que se
distanciar, fique distante, mas Deus não vai estar distante de você. Bondade e misericórdia não vai ficar a 1 metro de você. Bondade e misericórdia te cercarão, te acompanharão todos os dias da tua vida, e o inferno, os demônios não terão poder para atrapalhar, aleluia, aquilo que Deus tem preparado para você amanhã, ou quinta-feira, ou sexta. O certo é que aquilo que há de vir, virá, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós estaremos encerrando o nosso culto. Nós queremos encerrar com um louvor da harpa.